financeira é boa, você pode ir para qualquer lugar, você pode comer o que você quer, você pode mudar de cidade quantas vezes você desejar, você pode reiniciar sua vida como você deseja, porque você tem dinheiro. Você vive uma vida gloriosa, com muito dinheiro, feliz da vida, porque o dinheiro te traz felicidade. Porque o dinheiro é bom para a nossa proteção, assim como a sabedoria é boa para a nossa proteção. Isso está escrito na Bíblia. Será que a sua vida está bem? Bom, mas a minha vida nem sempre foi assim. Então eu vou te contar um negócio, vou te dar um pulo do gato, um exercício para você fazer e vou te explicar um negócio show de bola que pode mudar muito a sua vida, porque tem mudado a vida de muitas pessoas que fizeram curso de imersão no fluxo do dinheiro. Ah, você não é o primeiro a fazer esse curso. Mas vamos lá. Como é que era a minha vida? A minha vida era um desastre. Depois da morte da minha mãe, depois da morte do meu pai, principalmente depois da morte da minha mãe, eu fiquei absolutamente sem dinheiro nenhum numa cidade que eu desconhecia, desqualificado para trabalhar, no momento histórico onde não tinha trabalho para mim, porque eu era totalmente desqualificado, porque eu não tinha nenhuma qualificação. E eu vivia daquela forma. Eu vivia de favor na casa das pessoas, e viver de favor na casa das pessoas, você sabe que é viver engolindo sapo de perna aberta. É você estar debaixo de regras que não são suas e você ter que obedecer porque a casa não é sua. Eu acho que um dos momentos na minha vida de viver isso era quando eu sentava para almoçar, que tinha que chegar na hora, e eu procurando emprego. Qualquer emprego servia, e eu não achava. Era quando eu sentava para almoçar e a dona dizia para mim assim: nossa, tá tudo tão caro, a comida tá caro, o arroz tá caro, um saco de arroz. O saco de arroz foi o que mais gravou na minha cabeça, porque ela sempre falava desse saco de arroz que estava sempre muito caro. Na hora do almoço, eu sentia que era para mim. E olha que eu comia pouco, para não dar despesa, porque eu já estava dando despesa. Era uma boca a mais, um banho a mais, e sem ter como contribuir. E fui vivendo assim, tá? Por algum tempo, uns 6 anos da minha vida. Mas como eu pensava, como eu agia, com muita tristeza, com muito desânimo, não tinha ninguém para me ajudar, e eu sempre repetia: ninguém me ajuda, eu não consigo nada. Eu cheguei a um ponto de desespero na minha vida completo. Sabe o que é desespero completo? É pensar em algumas besteiras na minha vida. E eu sempre pensava nisso. E eu não tinha como mudar aquilo. Eu não tinha forças, eu não sabia como fazer. Porque se eu soubesse como fazer naquela época, eu já tinha feito. Eu só fui descobrir isso mais tarde. Mas como foi que as coisas aconteceram de eu estar naquele lugar e chegar no lugar onde eu estou hoje? Aonde eu compro o que eu quero, vou para onde eu quero, faço o que eu quero e faço as coisas que eu gosto de fazer. Como foi essa transmutação, essa mudança na minha vida? Bom, levou algum tempo. Primeiro, eu não sabia nada, era uma tábula rasa, literalmente, sobre qualquer assunto, principalmente sobre dinheiro. E o porquê que me faltava dinheiro? Porque a forma de eu pensar sobre o dinheiro estava errada. A forma de eu agir com o dinheiro estava errada. Se eu tivesse agido de forma diferente e eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com certeza a coisa ia ser diferente. Mas olha só, vivendo tudo isso, todo esse drama de vida, de desespero, de vitimismo, porque eu achava que eu nunca iria conseguir nada, e vivia naquilo, vivia na situação do que a vida podia me oferecer. E muita gente vive assim, nessa situação. Aquilo que a vida está te dando, você está aceitando. Você não exige da vida. Você não ordena o que você quer.
Você não determina o que você quer. Você simplesmente aceita. Ah, esse emprego é o que eu tenho para poder viver. Esse salário é o que eu tenho. Eu tenho que aguentar um chefe ruim. Eu tenho que aguentar colegas de trabalho ruim. Eu não tenho autonomia, eu tenho que aceitar. Mas em contrapartida, você já observou que tem muita gente por aí que escolhe o emprego que quer, que escolhe as coisas que deseja? Pois é, pode ser uma diferença na sua vida, mas é o saber pensar é que é o pulo do gato. E aí, vamos lá. Chegou um momento na minha vida que eu estava tão sem dinheiro e eu saía para procurar emprego que eu tinha que fazer isso a pé. E eu não sei porquê, nesse dia eu tinha um dinheiro. Eu não sei se alguém me deu dinheiro, não sei se era... não lembro. Eu só sei que eu estava caminhando para casa e era distante. E passou um ônibus e eu olhei para aquele ônibus e falei assim, se eu tivesse dinheiro eu ia de ônibus. E então eu lembrei que eu tinha dinheiro. E eu entrei dentro do ônibus. E a sensação foi maravilhosa, porque eu estava sentado e eu já estava tão acostumado a andar, cansar de ir para casa para poder chegar na hora, para comer, porque eu estava morando de favor. E aquilo foi algo mágico para mim, porque eu estava sentado e o ônibus estava andando, me levando, eu estava descansando. E a dona lá chegou para mim e falou assim, você chegou cedo, eu vim de ônibus, eu estou com um dinheiro aqui. E o único dinheiro que eu tinha, eu dei para ela, porque ela sempre reclamava do saco de arroz, que ela falava, assim, olha, eu tenho esse dinheiro aqui, eu vou dar para a senhora, não tenho muito, mas estou procurando emprego. Bom, e eu tinha sempre aquela ideia que eu precisava de um emprego. E aí, então, aconteceu de eu ter um emprego, sim, um emprego de porteiro, num dos maiores pré-vestibulares de Juiz de Fora, Minas Gerais. E o que aconteceu? Eu aproveitei a chance. Porque eu sempre fui a pessoa que sempre aproveitou todas as chances que a vida pode dar para você. Então eu não dispenso nenhuma chance. Eu acato todas. Então, eu fui ser porteiro de um pré-vestibular e descobri que eu podia estudar nesse pré-vestibular. E aí eu fui estudar nesse pré-vestibular e no segundo ano eu passei no vestibular e fui fazer uma universidade federal lá em Juiz de Fora. E foi quando houve uma mudança na minha vida, porque eu, embora estivesse trabalhando, eu consegui bolsa na universidade e comecei a viver uma vida de universitário. Mas mesmo assim, dentro de mim, existia uma mentalidade de pobreza. Então chegou épocas em que, embora eu recebesse bolsa, eu tinha que comer macarrão instantâneo para poder esticar o dinheiro até o final do mês. Entendeu? Olha só, coisas que acontecem na sua vida. Eu tive um golpe de sorte na vida porque não me pediram nenhuma exigência para ser porteiro. Consegui passar no vestibular numa universidade federal e eu tinha duas opções, ou passar numa federal ou passar numa federal, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma particular. E eu ganhava roupa das pessoas, eu ganhava roupa para poder viver. E o dinheiro que tinha, eu utilizava para pagar aluguel e para comprar livros, essas coisas. E muitas das vezes eu usava os livros da universidade, tirava xerox na universidade. E as coisas foram desenrolando e eu achava que tudo ia acontecer agora no automático, porque eu não tinha a visão que eu tive alguns anos para cá, aonde eu poderia ter mudado muita coisa. E a coisa foi desenrolando, eu me formei, trabalhei na minha área, mas não era o que eu queria, mas eu ainda tinha o mesmo tipo de pensamento. E qual que é o mesmo tipo de pensamento? É você achar que você está sempre sem dinheiro e que as coisas não vão dar certo na sua vida. E eu sempre achava assim. E que ninguém te ajuda. E você sempre pensa assim, ninguém está me ajudando. O que eu faço? Bate aquele desespero atônito dentro de você e você não sabe o que você faz. E aí, então, chegou o momento que não tinha mais trabalho dentro da minha área que eu tinha
formado, e aí eu fui trabalhar como autônomo com um senhor, e é um senhor já de idade, um senhor que sabe muitas coisas da vida. Eu era um bom funcionário, mas eu tinha um dinheirinho, eu continuava tendo um dinheirinho, e eu não queria ter um dinheirinho, eu queria ter dinheiro, eu queria ter dinheiro em quantidades para que eu pudesse fazer o que eu quisesse e não ter que depender dos outros. E nessa época eu morava numa casa bem assim, humilde, vamos dizer assim. Não era uma casa boa. E o que aconteceu? Um dia, olhando para o céu, e eu já tinha desistido da ideia de Deus. Deus para mim não estava olhando para mim, então eu também não estava olhando para Deus. Porque eu sofri muito, muito mesmo. Aqui eu estou só resumindo a história para você entender de onde eu estava e como eu cheguei aqui. E aí eu disse assim, olhando para o céu, para mim mesmo: eu quero que uma coisa muito boa, mas muito boa, que mude a minha vida para muito melhor, caia no meu colo. Porque eu já não queria mais fazer força para nada. Porque essa história de ficar fazendo força também não dá certo. E não estava dando certo para mim. E eu sempre observava e me comparava com os outros. Como é que aquele cara consegue aquilo? Construir uma casa? Como é que fulano consegue ter o emprego que ele quer? Como é que o Beltrano sai do emprego e fala que arruma outro fácil? E eu tenho que ficar lutando para ter alguma coisa para comer. Para comer. Tá? Mas você ganhava o quê? Um dinheirinho. Porque eu queria ganhar um dinheirinho. Eu não dizia isso? Era isso que estava acontecendo. E aí, então, passou-se alguns meses, mais ou menos um ano. Eu acredito que tenha sido um ano, mais ou menos, depois que eu fiz esse pedido tão intenso para mim mesmo, porque eu não acreditava mais em Deus, não acreditava em Deus, no capeta, em mais nada. Porque eu estava desacreditado de mim mesmo. Porque as coisas estavam acontecendo. E eu não tinha controle, não tinha rédeas sobre a vida. Principalmente sobre a questão do dinheiro. Que eu já tinha deixado de lado há muito tempo. Eu não pensava em dinheiro. Eu não pensava em construir, eu não pensava em ter dinheiro para fazer as coisas. Então o que aconteceu? Aconteceu que um dia, nesse lugar, eu comecei a ter uma briga, que eu não sei por que eu briguei, eu não sei qual é o motivo, não lembro da briga, eu só sei que eu disse pro dono o seguinte: olha, eu vou e não sei se eu volto. Talvez eu volte. E eu saí de lá muito pé da vida. Cheguei em casa e fui fazer uma coisa que eu fazia, que era assistir vídeos no YouTube. Inclusive eu tenho um canal no YouTube que fala, né? Tem muitos inscritos, que me surpreendeu muito. E o que acontece? Assistindo no YouTube, achando aquilo muito chato, eu vi um vídeo, achei chato, parei de ver. E naquelas sugestões ali do YouTube, tinha um videozinho como sugestão. A segunda vez que eu também comecei a assistir um outro vídeo, a mesma sugestão apareceu. E na terceira, que eu também comecei a assistir, parei e achei muito chato. Estava tudo muito chato. Não eram as coisas que estavam chatas. Era eu que estava chato. Não são as coisas no mundo que estão erradas. É você que está errado. É você que tem que se consertar para você fazer as coisas darem certo na sua vida. Então, já que eu não estava fazendo nada, estava achando tudo muito ruim mesmo, estava aquele negócio ali, e aí eu cliquei lá para ver, e era o documentário O Segredo. 1h e 31 minutos transformadores na minha vida, porque eu achei aquilo tudo magnífico. Era a resposta a tudo aquilo que eu me perguntava. Lembra da transformação de vida que eu desejava? Aconteceu. E eu vi e revi trocentos milhões de vezes esse documentário, O Segredo.
E vi mais uma vez. E vi milhões de vezes. E aí eu comecei a praticar aquilo. O mais importante, praticar. Se você só escutar, não adianta. Eu tomei a ação, a atitude. E comecei a perceber que realmente dava certo. E realmente dá certo para todas as pessoas. Basta elas praticarem. Mudanças de paradigmas aconteceram comigo durante esse período. E as coisas de um dinheirinho começaram a dar um dinheiro maior. E eu comecei a ficar muito feliz com aquilo. Mas eu queria mais. Então eu pesquisei no YouTube sobre a tal lei da atração. Eu queria saber mais. E aí, eu descobri uma youtuber chamada Antônia. Simplesinha, fazia vídeo na cozinha dela. E ela apresentou um livro chamado A Magia do Poder Extrasensorial, do Joseph Murphy. E aí eu queria aquele livro. Só que eu não tinha dinheiro, porque o dinheiro vinha, mas não ficava o suficiente. Mas naquele período eu não tinha dinheiro. E como eu iria arrumar esse livro? Eu queria porque eu queria. Eu queria saber mais, eu queria mais. Eu estava só com o documentário Segredo e tinha um negócio ali naquele livro que eu queria saber. E eu poderia ter ido numa livraria, comprado o livro, ter pedido um empréstimo para o meu patrão. Ele iria me emprestar, porque eu sempre fui um bom funcionário em tudo que eu fazia, em tudo que eu faço. Eu sou muito bom no que eu faço. E aí, do nada, eu levantei da cadeira e falei assim, vou ali e já volto. E fui num sebo. E nesse sebo eu achei o livro O Poder do Subconsciente e a Magia do Poder Extrasensorial. Só que eu tinha R$10 no bolso. Mas eu peguei os dois livros como se eu fosse comprar os livros. Só que eu tinha dinheiro para comprar um só, porque custava R$10 e os dois dariam 20. E do nada, uma coisa que eu jamais poderia supor, imaginar na minha vida, era que um amigo meu, de muitos anos, chegaria na hora, e ele era frequentador daquele sebo, e eu não sabia, e ele chegou naquele exato momento, e a gente conversando, eu estava com os dois livros na mão, e eu perguntei pro cara, eu sabia que era R$10, e o cara falou, olha, os dois dá R$20, e eu virei para ele, e falei assim, Ivan, você me empresta R$10? Eu empresto. Ele me deu dinheiro e eu levei os dois livros para casa. E olha que interessante. Como é que ele chegou no momento certo, na hora certa que eu estava lá? Porque eu já tinha mudado questões de pensamento na minha vida. E como foi a mudança de pensamento que você teve, de atitude que você teve, de ação que você teve, que mudou a sua vida financeira. Sim, esse é o grande pulo do gato, talvez. Na realidade, quando você pensa que você é pobre, você vai ser pobre. Quando você pensa que você vai ser rico, você se torna rico. E isso tudo acontece. Você precisa primeiro de uma expansão de consciência, crescimento de conhecimento. E isso muda tudo na sua vida. A partir daquele momento, eu comecei a usar aquilo que eu estava aprendendo e comecei a perceber o que eu estava pensando sobre o dinheiro de forma errada. E comecei a consertar isso. Eu comecei a modificar isso na minha vida. E aí, o dinheiro começou a entrar na minha vida. E começou a entrar na minha vida de uma forma que eu achei tão mágico e tão legal, porque outras coisas que eu tinha feito tinha dado certo, então por que não vai dar certo com o dinheiro? Então eu fiz isso, comecei a usar aquilo. E aí eu descobri como fazer para as coisas acontecerem. E aí eu vou só dar como exemplo uma coisa que eu comecei a pensar muito, raciocinar sobre as coisas. Eu estava nessa casa, tá? Nessa casa humilde que eu morava, e olhando para o céu eu pensando, eu já não via mais televisão, eu já não assistia coisa ruim, mas eu estava pensando da seguinte forma,
eu posso ter tudo. Se eu posso ter tudo, mesmo que eu negue aquilo que eu queira, aquilo que eu nego realmente vai acontecer? E se eu quiser alguma coisa e negar isso, vai acontecer? Vou experimentar. E estava num período onde a gente tinha muito pouco cliente, muitos poucos clientes. Então eu disse assim para mim mesmo: amanhã eu não quero trabalhar muito. Amanhã eu não quero ter muito cliente. No outro dia, choveu cliente. Literalmente, ao ponto de eu ter que passar da hora e ficar lá atendendo as pessoas. E eu falei assim, bom, quando eu cheguei em casa, isso deve ter sido coincidência. Eu vou fazer de novo. E fiz de novo. E fiz de novo. E aí aconteceu 3 vezes. Só que na quarta eu já estava muito cansado e comecei a pensar assim, como é que eu vou fazer agora para mim não ter que trabalhar amanhã? Amanhã eu não quero ficar de folga. E acredite, nesses dias, somente eu trabalhei, e se eu não tivesse feito isso, ninguém tinha trabalhado, porque era o período justamente que dá pouquíssimos clientes. E para mim dava bem menos. Bom, eu tive nesses 3 dias muitos clientes, e no terceiro dia, no quarto dia, aliás, eu estava lá à toa, atendi 2 clientes e estava satisfeito com o dinheiro que eu tinha. Pois bem, e foi assim, pensando no dinheiro de uma forma diferente, que eu vou te explicar nesse curso, a imersão do fluxo do dinheiro, a entrar no fluxo do dinheiro, a entender como você usa a sua capacidade de pensar de forma diferente. Presta bem atenção como é que isso funciona. Funciona da seguinte forma. Se você alimenta sua mente somente com filmes, informações negativas, o que vai sair da sua boca são sempre informações negativas. Suas ações serão negativas. Percebe como você enche a sua mente? O que está lá dentro da sua mente? Eu vou te dizer, a sua vida financeira está assim porque você tem escassez, que você já sabe, você tem falta, acha que o dinheiro sempre vai faltar, acha tudo caro e outras coisas mais. E aí vem o grande pulo do gato. Eu vou te mostrar nesse curso, Imersão no Fluxo do Dinheiro, como você imergir no fluxo literalmente do dinheiro. E fazer com que as coisas que você pensa, as ações que você vai ter, porque todo pensamento vai ser traduzido numa ação, vão te dar dinheiro. E a sua vida financeira vai mudar completamente. E aí você vai dizer assim, eu já fiz tanta coisa e nada aconteceu. Pois é. Então o curso ele é dividido da seguinte forma. Primeira parte, eu vou te mostrar quais são os erros comuns que você comete todos os dias na sua vida. Porque eu também cometi os mesmos. E aí eu tive que me corrigir. Na segunda parte, eu vou literalmente tirar a sua alma do seu corpo, mas fique despreocupado que eu vou te devolver de novo para o seu corpo. Vou fazer algumas técnicas aonde eu vou fazer com que você mude essa ansiedade, mude justamente esse desespero seu, mude totalmente você. Funciona, Carlos? Funciona. Porque todos os outros alunos, no dia seguinte, eu liguei e eles falaram, nossa, eu ainda estou processando. E muitos deles, que praticaram, e o segredo é a prática, mudaram completamente de vida. E você também pode mudar. E na última parte, eu vou fazer tudo prático com você. Eu vou fazer junto com você aquilo que você deve fazer. Junto, nós dois juntos. E aí, você só vai ter que assumir o compromisso de fazer de novo o curso várias e várias vezes até você mudar o seu modo de pensar. Porque mudar o seu modo de pensar, você vai mudar na primeira vez. Mas para que isso fique fixo na sua mente
e então você tem a capacidade de fazer com que o dinheiro venha na sua mão e você entre num fluxo de dinheiro, você vai ter que repetir para que isso fique fundamentado no seu subconsciente. Não estou dizendo para você que você vai ficar rico. Não estou te prometendo riqueza, mas sim a prática vai te dar uma melhora fundamental, maravilhosa da sua vida financeira. E aí você vai me perguntar assim, mas ganho bônus com isso? O que o curso vai me trazer a mais? O curso Imersão no Fluxo do Dinheiro vai te dar de bônus, de presente, tá? 40 dias de abundância para você fazer isso e quebrar os seus paradigmas de falta de tudo, mudando os seus paradigmas para abundância. Um caderno de exercícios para você exercitar. E nesse caderno de exercícios tem uma surpresa, que quando você tiver ele, você vai saber por que é, porque eu não vou te contar, tá? E você vai ter a ciência de ficar rico para você mudar mais ainda todos os seus paradigmas e crenças limitantes com relação a isso. E tem um detalhe, quanto que tudo isso vai me custar, Carlos? Vai custar R$ 47,00, tá? Para você ter acesso por 7 dias. E aí sim, depois de 7 dias que você experimentou, você pode fazer o restante do pagamento de 11 prestações. Ou você pode pagar tudo à vista, tranquilamente, porque vai ser muito bom ter você e você vai mudar todos esses paradigmas. Tem um botão aqui onde vai te levar nessa página, onde você vai fazer todos esses trâmites de dinheiro na sua vida. E não tenha vergonha de perguntar sobre dinheiro, não. Dinheiro é muito bom na nossa vida, tá? E aí, o que você vai fazer mais? Olha só, você vai ter também um WhatsApp onde você vai conversar com a minha equipe, que vai tirar todas as suas dúvidas com relação a isso. Você também vai ter, e esse negócio é interessante, você vai ter, em determinado ponto que você estiver fazendo no curso, nós vamos fazer uma live, exatamente, uma live, tá, exclusiva, que você vai receber o link, e aí exclusivamente você vai conversar comigo, vai aparecer numa janelinha, e a gente vai conversar com todas as pessoas que estão fazendo o curso Imersão no Fluxo do Dinheiro. Olha que coisa boa. Isso não é um bônus, isso é uma vantagem para você que nenhum outro curso tem. E agora eu vou te dar de presente uma outra coisa. Agora, nesse momento. Vou te dar um método para você começar a quebrar os seus paradigmas com relação a dinheiro. E como é que é esse método? Você vai pegar um dinheiro, qualquer dinheiro, 10 centavos, 20 centavos, não tem dinheiro nenhum, pensa no dinheiro e começa a conversar com o dinheiro. E como é que eu converso com o dinheiro? Da seguinte forma: dinheiro, como você é bom na minha vida. Dinheiro, como você é bom para que eu possa pagar todas as contas. Dinheiro, como você é bom na minha vida porque eu me visto. Dinheiro, como você é bom na minha vida porque me traz comida, me traz alimento, me traz abrigo. E você vai falando com o dinheiro. Você vai falar tudo para o dinheiro daquilo que é bom, tudo aquilo que ele traz de bom para você, para já ir quebrando seus paradigmas sobre dinheiro. E no final, você vai fazer uma gratidão ao dinheiro. Gratidão infinita, dinheiro, por você existir de forma mágica na minha vida. Você está quebrando um paradigma e você vai fazer isso todas as vezes que você sentir falta do dinheiro na sua vida. Porque você vai mudar justamente as suas crenças limitantes com relação ao dinheiro, fazendo esse método. Imagina, se é assim aqui agora, imagina como vai ser o curso Imersão no Fluxo do Dinheiro. E corre, porque na realidade nós temos poucas vagas, e isso não é mentira. Porque na realidade não tem como abrir vaga para muita gente, porque eu tenho que conversar com essas pessoas e dar uma atenção individualizada para essas pessoas. Então eu não posso ter lá 500 pessoas, senão eu não vou dar conta. Vamos lá, entra lá, faz o seu pagamento e a gente se encontra do outro lado e você vai se surpreender
com esse curso